Questão 21. Sejam os valores A, máximo divisor comum entre os números 40 e 60. B, mínimo múltiplo comum entre 12 e 9. E o C é a raiz cúbica de 8. O valor de 2A mais raiz quadrada de B dividido por C é igual a quanto? Então, A, máximo divisor comum entre 40 e 60. 40 e 60. Como a gente já falou antes também, se quiser calcular, a gente pode calcular, mas a gente também pode procurar qual é esse maior divisor que serve simultaneamente para o 40 e para o 60. Essa é a ideia do máximo divisor comum. Se você quiser fazer o cálculo, 40, 60, dá por 2 de novo, 10 e 15. Agora, o 15 é ímpar, não dá para dividir por 2, então parou aí, por 2 não dá mais. No cálculo do máximo divisor comum, a gente só vai usar o divisor que servir para todos. Ou divide todo mundo, ou aquele divisor não vai mais ser usado. Dá por 3? O 15 sim, mas o 10 não dá. Dá por 5. Então, por 5 aqui fica 2 e 3. Agora, o 2 é primo e só dá para dividir por 2. O 3 é primo e só dá para dividir por 3. O 2 e o 3 não têm divisores em comum, a não ser o 1. Então, acabou o cálculo aqui. 2 vezes 2 vezes 5. 20. Então, o maior divisor comum entre 40 e 60 é 20. Esse é o valor do A. Então, o A é igual a 20. O B, mínimo múltiplo comum entre 12 e 9. Mínimo múltiplo comum entre 12 e 9. A gente pode armar o cálculo do MMC, mas a gente também pode procurar que número é esse. Como é que a gente vai procurar esse número? Quais são os múltiplos de 12? 12, 24, 36, 48, de 12 em 12. Então, entre os múltiplos de 12, qual é o primeiro que também é múltiplo de 9? 12? Não. 24? Não. 36? Sim. 36 dá para dividir por 12 e também por 9. Então, aqui vai ser 36 o mínimo múltiplo comum. Não quer fazer assim? Faz o cálculo de MMC. Por 2 dá 6 e o 9 copia. Por 2 dá 3 e o 9 copia. Por 3 dá 1 e 3. E por 3 de novo, encerrou aqui. Então, fica 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 9 é 36. Portanto, o valor do B, 36. E o C é a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. O que é a raiz cúbica? É pensar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai resultar naquele valor. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 elevado a 3 é 8. Portanto, a raiz cúbica de 8 é 2. Tá? A gente pode decompor esse 8 em fatores primos. Eu posso fazer assim, ó, a raiz cúbica de 8 é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3. E daí simplificar o expoente com o índice da raiz. Sobra só o 2. Então, aquele valor do C, o C é a raiz cúbica de 8, que é 2. Agora, para calcular isso aqui, 2A mais raiz quadrada de B dividido por C. Então, isso vai ficar assim. 2A, o A é 20, então fica 2 vezes 20. Mais raiz quadrada de 36, dividido por 2, que é o C. Duas vezes 20, 40, mais raiz de 36, que é 6, dividido por 2. 46 dividido por 2, 23.
Então, o valor de 2A mais raiz quadrada de B dividido por C é 23. A alternativa D de Dani é a correta aqui nessa questão. Lembrando que a gente faz na ordem as expressões numéricas. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Quando houver parênteses, a gente resolve primeiro o que está entre parênteses. Por isso eu resolvi primeiro aquele 2A mais a raiz quadrada de B, que estava entre parênteses, e o resultado foi dividido pelo C, que era 2 neste caso. Questão 22. Considere que os valores de A sejam o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20, B, o máximo divisor comum entre 25 e 15, e C, o resultado da operação raiz quadrada de 49 mais 3 elevado a zero. MMC entre 10 e 20. MMC entre 10 e 20. Sem fazer o cálculo, sem armar a conta, qual é a ideia? Procurar o primeiro número que seja divisível por 10 e por 20 ao mesmo tempo. Quais são os múltiplos de 20? 20, 40, 60, e que ao mesmo tempo seja múltiplo de 10. O próprio 20. Então, 20 é divisível por 10 e divisível por 20 também. Esse é o valor do A. Então, o A, que é um mínimo múltiplo comum, é 20. Se você prefere, arma o cálculo. 10 e 20, e a gente vai decompor em fatores primos simultaneamente. Por 2 dá 5 e dá 10. Por 2 de novo, copio o 5, 10 por 2 dá 5. E por 5, encerrou aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Tá? Se você prefere, está aqui o cálculo. O valor do B é o máximo divisor comum entre os números 25 e 15. Máximo divisor comum entre 25 e 15. Divisor comum. Quais são os divisores do 25? 1, 5, 25. Quais são os divisores do 15? 1, 3, 5 e 15. Qual é o maior divisor comum? O maior divisor dos dois ao mesmo tempo? O 5. Se você quiser armar o cálculo, parecido com o cálculo do MMC. Qual é a diferença? Só vai poder usar o divisor que servir para todos. Não tem aquela história do copia. Ou divide todos, ou não usa aquele divisor. O 25 e o 15 são divisíveis por 2? Não. Então, o 2 não vai ser usado. O 25 e o 15 são divisíveis por 3? Os dois? O 15 é, né? Mas o 25 não. Então, o 3 não vai ser usado. O 25 e o 15 são divisíveis por 5? Sim, por 5, sim. Por 5 dá 5 e aqui dá 3. E parou aqui, porque o 5 só dá para dividir por 5 e o 3 só dá para dividir por 3. Então, parou aí. O máximo divisor comum entre o 25 e o 15 é o 5. Então, o B vale 5. E o C é o resultado da operação. Raiz quadrada de 49 é 7. 3 elevado a zero é 1. Então, o C é 8. Todo número elevado a zero é 1. Positivo, negativo, fração, raiz, tanto faz. Todo número diferente de zero elevado a zero dá 1. Então, ficou 7 mais 1, 8 é o valor do C. Agora, a gente vai calcular. O A é 20, vezes B ao quadrado, o B é 5, 5 ao quadrado, menos 8, que é o C. 20 vezes 25, menos 8. 25 vezes 2 é 50, então fica 500 menos 8. 492 é o resultado dessa expressão, daquele valor que o enunciado pede para calcular. 492 está aqui na alternativa D de dado, D de Dinamarca, D de Dani. É a correta, então, nessa questão.
Questão 23. Então, alguns problemas que a gente fez ali pedia explicitamente máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, mas existem outros enunciados de prova em que a gente vai fazer uso de MMC ou de MDC, mas que não está explícito no texto. Tem uma historinha, tem um contexto, e a gente vai ter que interpretar e usar corretamente o cálculo de MMC ou de MDC, conforme o caso. Veja o enunciado da 23. Patrícia e Melina são técnicas em enfermagem e fazem plantão no Hospital Madre Júlia. Patrícia trabalha no Hospital Madre Júlia a cada 3 dias e a Melina, nesse mesmo hospital, a cada 4 dias. Considerando que elas trabalharam juntas no dia 2 de maio, em qual dia elas se encontrarão novamente no plantão do Hospital Madre Júlia? É um problema de mínimo múltiplo comum. Atenção, mínimo múltiplo comum. Como é que eu vou saber isso? Aonde está escrito que é MMC? O que a gente tem nesse problema? Qual é a situação que a gente tem? São tempos diferentes e a gente quer saber quando coincide, quando se encontram. A Patrícia trabalha no Hospital Madre Júlia a cada 3 dias. Então, se ela trabalhou hoje, daqui a 3 dias ela vai de novo. Então, 3, 6, 9, 12. A cada 3 dias é isso que acontece, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai. A Melina trabalha nesse mesmo hospital a cada 4 dias. Então, se ela trabalhou hoje, daqui a 4 dias, 8, 12, 16, 20 e assim vai. Quanto tempo leva, então, para que elas se reencontrem, que elas se encontrem no plantão? Tem que passar um tempo divisível pelo tempo da Patrícia e divisível pelo tempo da Melina também. E o primeiro número que isso acontece é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Leva 12 dias para que isso aconteça. O enunciado diz que elas tinham trabalhado juntas no dia 2 de maio. 12 dias depois, elas vão trabalhar juntas de novo. Vai ser, então, dia 14 de maio. 14 de maio, letra C, é a correta aí nessa questão. Quando o enunciado trouxer tempos diferentes e quer saber quando coincide, quando se encontram, a gente tem aí um problema de mínimo múltiplo comum. Questão 24. 3 canais de televisão a cabo repetem a propaganda de um sabão em pó em intervalo de tempo constante. O canal A exibe a propaganda a cada 42 minutos. O canal B a cada 72 minutos. E o canal C a cada 126 minutos. Em dado momento, os 3 canais exibiam a mesma propaganda simultaneamente. Então, num dado momento, os 3 canais exibiam a propaganda simultaneamente. Um a cada 42 minutos, o outro a cada 72 minutos e o outro a cada 126 minutos. O que precisa acontecer para que os 3 canais estejam exibindo essa propaganda simultaneamente? Tem que passar um tempo divisível por o tempo das 3, dos intervalos ali, dos 3 canais, tá? Por exemplo, o canal A. Ó, o canal A exibe a propaganda a cada 42 minutos. Então, 42, 84, mais 42, 126, mais 42, 168 e assim vai. O canal B, canal A. No canal B é a cada 72 minutos. Então, 72, 144, 216
e assim vai. O canal C é a cada 126 minutos. 126, 252 e assim vai. Então, precisa passar um tempo que seja divisível por 42, 72 e 126 simultaneamente. Isso aqui, ó, 42, 72 e 126. E o primeiro número que é divisível por 42, 72 e 126 ao mesmo tempo é o mínimo múltiplo comum entre 42, 72 e 126. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. 42, 72 e 126. Vou colocar isso menor aqui. Tá? A gente vai decompor esses três valores juntos. Por 2, 21, 36, 63. Por 2, 21 não dá, só copia. 36 por 2 é 18. 63 não dá para dividir por 2, a gente copia. Dá para dividir ainda por 2 porque o 18 é divisível por 2, então a gente vai de novo por 2. Por 2 o 21 não dá, o 18 por 2 dá 9, 63 só copia. Agora são todos ímpares, por 2 não dá para dividir mais. Estou calculando aqui mínimo múltiplo comum. Dá por 3. Por 3 dá 7, dá 3 e dá 21. Dá por 3 de novo. Copia o 7, aqui dá 1 e aqui dá 7. E por 7, finalmente, vai encerrar a conta aqui. Então ficou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 7. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, normalmente é mais fácil a gente multiplicar primeiro os números maiores e depois fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2. Por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 7, 21. 21 vezes 3, 63. 63 vezes 2, 126. 126 vezes 2, 252. 252 vezes 2, 504. Então, 504 minutos é o tempo que leva para que os três canais exibam simultaneamente essa propaganda. Tá? Então, 504 é o primeiro número que dá para dividir por 42, por 72 e por 126 simultaneamente. 504 minutos, e agora como é que eu respondo isso? Leva 504 minutos. Em qual das alternativas a gente tem isso? Uma hora tem 60 minutos. Quantas horas inteiras tem aí, então, em 504 minutos? 8 vezes 6, 48. Então, 8 horas inteiras dá 480. Então, 8 horas dá 480. Para fechar 504, faltam 24 minutos. 8 horas e 24 minutos, a alternativa D é a correta aí nessa questão. Tá? 504 minutos é igual a 8 horas e 24 minutos. Pode armar a conta ali por 60, dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Mas acho mais fácil que você experimente, né? 8 horas vezes 6, 480 minutos. De 480 para fechar 504, faltam ainda 24 minutos. Por isso, são 8 horas inteiras mais 24 minutos. Letra D é a correta. Então, isso de ter tempos diferentes para saber quando se encontram é característico de problema de mínimo múltiplo comum. Não é o mais comum nas provas, mas aparece e estão aí exemplos de questões disto. Tá? Considerando a banca Fundatec, a maneira mais comum de falar em mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, é direto o cálculo, como a gente viu nas questões anteriores.
pedindo a metade do valor do mínimo múltiplo comum, a metade do valor do máximo divisor comum, a terça parte do mínimo múltiplo comum, o cubo do mínimo múltiplo comum. Isso é o mais comum nas provas da Fundatec. Mas também existe esse tipo de enunciado, é importante que você esteja preparado, preparada para responder. Questão 25. Sabendo que o máximo divisor comum dos números P, Q e R é 18, quais são os valores de x e y respectivamente? Máximo divisor comum. Máximo divisor comum entre os números P, Q e R é 18. 18 é o mesmo que 2 vezes 3 ao quadrado. É a decomposição do 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, quer dizer que 18 é o mesmo que 2 vezes 3 ao quadrado. Esse é o máximo divisor comum. Agora, o que o enunciado fez? Ele deu esses valores decompostos em fatores primos. Como é que a gente calcula o valor do máximo divisor comum a partir dos números dados fatorados? Que é o caso, a gente já tem os números ali P, Q e R, já estão decompostos em fatores primos. Então, a gente faz o seguinte, ó, quando eles estão fatorados, tá? Quando eles estão decompostos em fatores primos, a gente vai pegar no cálculo do MDC, a gente pega só os fatores primos comuns, fatores primos comuns com o menor expoente. Somente fatores primos comuns com o menor expoente. Quer dizer que se aparece o 7 numa fatoração e não aparece o 7 na outra decomposição, o 7 não é um fator comum. Não vai aparecer o 7 no MDC. Se eu tenho 2 na 3 e tenho 2 na 5, o 2 na 3 é o expoente menor. Então, a gente só pega fatores comuns com o menor expoente. Dá uma olhadinha aqui no 2. Eu tenho 2 na 4, aqui eu tenho 2 na 3 e aqui eu tenho 2 na y. Lá na fatoração eu tenho 2 na 1, ó. Quando não aparece nada aqui, o expoente é 1. Então, qual é o menor expoente? 2 na 4, 2 na 3. Como é que aqui veio 2 na 1? O valor do y tem que ser 1. Portanto, aqui, esse y tem que ser 1. Porque daí a gente tem 2 na 4, 2 na 3 e 2 na 1. Para que aqui no MDC apareça o 2 apenas uma vez. O 3. O 3 é um fator comum. Eu tenho 3 na 2 aqui, aqui eu tenho 3 na x e aqui eu tenho 3 na 3. E aqui veio 3 na 2. Então, tem que ser o fator comum com o menor expoente. Bom, o x pode ser 1? Não pode. Não pode ser 1, porque se o x fosse 1, o menor expoente seria 3 na 1. O x pode ser 3? O x pode ser 3? Até pode. Tá? Até poderia ser 3. E pode ser 2? Pode. Agora, o que a gente já sabia? A gente já sabia os valores de x e y respectivamente. Eu já sei que o y é 1. Então, x e y respectivamente. Respectivamente é nessa ordem. Primeiro o x, depois o y. Se eu já sei que o y tem que ser 1, não pode ser letra B, não pode ser letra C, não pode ser letra D. Letra A também não pode. Porque daí o valor do x teria que ser 0. Se o x fosse 0, eu não teria ali aquele fator comum, o 3, porque 3 elevado a 0 dá 1. Tá? O x aqui não pode ser 0. Vou colocar aqui, ó. 3 elevado a 0 dá 1. Então, o x não pode ser 0. Tá? O x não pode ser 0. Então, a gente fica aqui com 2 e 1. Tá? O valor do x é 2.
Observa o seguinte, eu tenho os números. O P é 2 na 4 vezes 3 na 2. O Q, 2 na 3 vezes 3 na 2 vezes 5. E o R, que é 2 na 1 vezes 3 na 3 vezes 7. No cálculo do MDC, a gente vai pegar, atenção, como é que funciona quando está fatorado. Pega só os fatores primos comuns. Comuns é aquele fator primo que aparece em todas as fatorações, tanto do P, quanto do Q, quanto do R. Então, fatores primos comuns, com o menor expoente. Com o menor expoente. Então, olha só, eu tenho 2 na 4, 2 na 3 e 2 na 1. O menor expoente é 2 na 1. Eu tenho 3 na 2, 3 na 2 e 3 na 3. Qual é o menor expoente? 3 na 2. Aqui o 5 só aparece nesse, o 7 só aparece nesse, não são fatores primos comuns. Tá? Então, o valor aí vai ser 2 e 1, a alternativa E é a correta. Tá? Dentre as opções possíveis, porque o x também poderia ser 3, que continuaria tendo ali o valor do máximo divisor comum como 18. Tá? Ainda que o x fosse 3, de qualquer forma nós teríamos o menor expoente sendo igual a 3 na 2, ó. 3 na 2, menor expoente. Fatores primos comuns com o menor expoente na decomposição. Então, a gente, na verdade, teria duas possíveis respostas aí. O x pode ser 3 ou 2. Então, 3 para o x e 1 para o y seria uma outra resposta possível. X e y. Tá? Também resultaria ali em 18 no máximo divisor comum. Questão 26. Considerando a mais b ao quadrado menos 2ab, sendo o a igual a menos 1 e o b igual a 3, o valor da expressão qual vai ser? Substituir os valores de a e b na expressão que foi dada. A mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b. Quem é o a? Menos 1. Quem é o b? É 3. Substituir e calcular. Vai ficar menos 1 mais 3 é 2. 2 ao quadrado. Menos vezes menos é mais. Então, vai ficar aqui mais 6. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 6 é 10. Pode marcar aqui, letra D de dado, é a correta nessa questão. Questão 27. Calcule o valor da expressão 5x ao quadrado mais 3y menos 3xy para x igual a 4 e y igual a 1,5. 5 vezes o x ao quadrado mais 3 vezes y menos 3 vezes x vezes y. Então, substituir os valores de x e y na expressão que foi dada. Então, o y aparece aqui e aqui. O x aparece aqui e ali, tá? Substituir os valores dados na expressão. Dentro dos parênteses, vou resolver aqui 5 vezes 4 ao quadrado, 16, mais. Dentro dos parênteses, 3 vezes 1,5 é 4,5, menos 4 vezes 1,5 dá 6, vezes 3, 18. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, então se você fizer 3 vezes 4, 12, 12 vezes 1,5 também dá 18. 5 vezes 16 é 80, mais, dentro dos parênteses fica 18 menos 4 daria 14, menos 4,5, então dá menos 13,5. 80 menos 13,5, 80 menos 13 dá 67, como é 13,5 vai dar 66,5. Tá? Se você preferir, arma a conta da forma convencional,
Coloca vírgula embaixo de vírgula e subtrai. Tá? Esquece que tem a vírgula, faz 800 menos 135. 665. E a vírgula cai aqui no mesmo lugar. 66,5. Letra D, portanto, é a correta aqui nessa questão. Questão 28. Considerando x como 2 ao quadrado menos 5 vezes 1 e o y igual a 7 meios mais 9 quartos, o valor de x mais y qual é? O x é 2 ao quadrado menos 5 vezes 1. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 1, 5. 4 menos 5 é menos 1. O y, 7 meios mais 9 quartos. Para somar frações, a gente precisa de denominadores iguais. Para somar ou para subtrair, a gente precisa de denominadores iguais. No caso, um número que seja divisível por 2 e por 4. Pode ser o próprio 4. Então, esse 4 vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Fica 4 dividido por 2, que é 2 vezes 7, 14. 14 por 4 dá 1. Vou colocar aqui do lado só para ficar melhor de enxergar. Tá? O y é 7 meios mais 9 quartos. Vou colocar aqui do lado só para a gente visualizar melhor essa divisão. Ó. O 4 divide pelo 2 e multiplica pelo 7. O 4 divide pelo 4 e multiplica pelo 9. Isso vale para a soma e também para a subtração de frações. 4 dividido por 2 é 2 vezes 7, 14. 4 por 4 dá 1, vezes 9 é 9. Então, o y ficou 23 quartos. A pergunta é o valor de x mais y. X mais y é igual a menos 1, somado com 23 quartos. Para fazer essa soma, a gente iguala aqui também os denominadores. Fica, então, menos 4 mais 23. 19 quartos. Letra B é a correta nessa questão. Então, já começa a aparecer aí operações com frações. Para somar ou subtrair frações, a gente precisa de denominadores iguais. A gente procura um denominador comum, isso pode ser feito usando o cálculo de MMC, mas de preferência que a gente procure um número que seja divisível, no caso ali por 2 e por 4, simultaneamente. Não precisa armar o cálculo de MMC. A ideia é encontrar um denominador comum. Respondendo, então, ao que o enunciado pediu, x mais y fica menos 1, somado com 23 quartos. 19 quartos, letra B, é a correta. Questão 29. O valor equivalente a 36% raiz quadrada de, tá? Raiz quadrada de 36%. 36%, o porcento é uma divisão por 100. Então, aquele símbolo de porcentagem indica uma divisão por 100. 36% é igual a 36 centésimos. 36 dividido por 100. Isso a gente pode calcular fazendo a raiz quadrada de 36 pela raiz quadrada de 100. 6 dividido por 10, que é 0,6. Respira. Eu quero responder em porcentagem. Eu quero responder em porcentagem. E aquele porcento significa uma divisão por 100. A dica que eu daria aqui, ó, eu nem chegaria nesse valor de 0,6, tá? Dica. Quando chegou aqui, eu multiplico por 100%, porque eu quero responder em porcentagem. 100 dividido por 10 dá 10. 10 vezes 6, 60%. A resposta dessa questão é a alternativa A, 60%. Tá? Por que multiplicar por 100%? Olha o que é 100%. 100% é 100
dividido por 100, que é 1. 100 dividido por 100 é 1, então multiplicar por 100% não muda o resultado, mas muda a forma. Eu expresso aquele valor que eu precisava, já pronto em porcentagem, porque nas opções de resposta era isso que a gente tinha, em porcentagem. Se eu não quiser fazer assim, professora, não pensei assim, eu cheguei aqui nos 6 décimos, cheguei aqui em 6 décimos e escrevi 0,6. Como é que eu faço a partir daqui? Se eu quero escrever isso em porcentagem, eu vou ter que procurar nas alternativas qual daquelas opções corresponde a 0,6. Observa que 60% é 60 sobre 100, que é 0,6. 0,6, tá? Ou, equivalentemente, multiplicar e transformar depois para porcentagem. Se é 6 em 10, tá? Se é 6 em 10, quando eu multiplico o numerador e o denominador por 10, então 6 em 10, são 60 a cada 100, 60%. Então, cuidado, já fica uma lição importante, que o símbolo de porcentagem ele não pode nem aparecer, nem desaparecer de graça. Ele indica uma divisão por 100. Veja aí, essa aí foi a questão 29 de uma prova aplicada agora em outubro de 2023. Olha a questão 30. Assinale a alternativa que corresponde ao valor de raiz quadrada de 49. Mesma coisa, ó, raiz quadrada de 49%, tá? Raiz quadrada de 49%. É a raiz quadrada de 49 sobre 100, que é a raiz quadrada de 49 pela raiz quadrada de 100. 7 décimos. Como a gente quer responder em porcentagem, ó, quem manda isso são as alternativas. Eu quero responder em porcentagem. Se eu quero responder em porcentagem, a dica é multiplicar por 100%. Qual é a vantagem? Eu tenho aqui, ó, 100 por 10 dá 10. 7 vezes 10, 70%. Letra A é a correta. Tá? 70% é 0,7. 70% é 0,7. Se você faz 0,7 vezes 0,7, dá 0,49, que é 49%. Prova real. Tá? Questão 31. O valor equivalente a 20% ao quadrado. 20% ao quadrado. Vou fazer um passo a mais aqui, que é copiar o que o enunciado pediu. 20% ao quadrado. O que é 20%? É 20 sobre 100 ao quadrado. Dá para simplificar um zero de cima e um de baixo. Propriedades de potência, ó, esse 2 vai ser expoente do 10 e vai ser expoente do 2. Eu faço 2 ao quadrado por 10 ao quadrado. 4 por 100. E 4 dividido por 100 é 0,04. Na forma decimal, então, a alternativa A é a correta. 0,04. Então, a gente já começa a trabalhar com porcentagem e é comum que alguns enunciados fiquem misturados, né? Alguns assuntos a gente até consegue fazer bem separadamente, mas outros são relacionados, interligados. Então, pode aparecer uma fração numa questão que seja de proporção, pode aparecer uma porcentagem numa questão que seja de geometria, pode aparecer uma equação do segundo grau numa questão que seja de geometria. Algumas questões a gente consegue resolver separadamente, isoladamente um conteúdo, mas outros enunciados estarão interligados. Nesse caso, então, envolve raiz, que é parte do cálculo aí das operações e propriedades dos números reais, mas a gente precisa relembrar aí que a porcentagem corresponde a uma divisão por 100. O símbolo de porcentagem não pode nem aparecer, nem desaparecer de graça.